Bom dia, turma. Tudo bem? Tudo certinho? Espero que sim, tá bom? Professora com saudades. E aí, estão acompanhando as aulas, fazendo as atividades? Tenho certeza que sim, tá bom? Vamos lá, pessoal. Hoje é dia 23 de julho, quinta-feira. Nós vamos hoje para a nossa aula de História, na página 25, Importância das especiarias. A gente vai falar agora um pouquinho sobre as especiarias, tá bom? Então vamos lá? Os artigos de luxo e as especiarias eram comprados por um preço baixo nas Índias e depois vendidos com enormes lucros na Europa. Por isso que era interessante, né, os europeus, os portugueses, os espanhóis irem para as Índias para comprar esses artigos de luxo e essas especiarias que eram os temperos para ser vendidos bem mais caro para os povos lá na Europa, tá bom? Então vamos lá? As principais especiarias da época eram o cravo da Índia, o gengibre, a noz moscada, o incenso de olíbano, a cânfora, a canela, a pimenta do reino, o açafrão, o coentro e a mostarda. Então aqui vocês podem perceber que eram tudo essas especiarias eram os temperos, né? Elas eram usadas como tempero na conservação dos alimentos e como remédio também. Também eram utilizadas para fazer óleos cosméticos. O que são cosméticos? Substâncias utilizadas para realçar a beleza de uma pessoa. Então era usado para fazer cremes, para passar no corpo, no rosto, né? E incensos para disfarçar o cheiro dos alimentos e para dar mais sabor a eles. Além disso, serviam também para atingir tecidos. Então era importante eles irem, né, atrás dessas mercadorias. Aqui vocês têm, ó, na imagem vemos alguns produtos, como cravo, pimenta e outras especiarias, que é esta imagem aqui mostrando as especiarias, ok? As especiarias eram compradas secas e dessa forma utilizadas. Sua grande durabilidade, elas duravam muito, resistência a mofos e pragas nos longos tempos de estocagem. Tornara possível e próspero seu comércio. Suportavam por meses e até anos as travessias por mar ou terra sem perder as qualidades aromáticas e medicinais. Então as especiarias elas tinham essa particularidade, né? Elas duravam muito. Então era interessante porque não se perdia nada, mesmo em grandes viagens não se perdiam as especiarias, tá bom? O que quer dizer aromáticas, né? Referentes a aroma, cheiro, a perfume, tá bom? É verdade, segundo o texto de Rosa Nepomuceno, essa que nós acabamos de ler, esse textinho, as especiarias eram compradas secas. Imagine, por exemplo, um punhado de cravos da Índia ou um pote de pimenta do reino, exatamente por serem artigos secos. Especiarias como essas resistiam bem às longas viagens marítimas e não estragavam. É verdade, né? E até hoje, né, nós usamos o cravo da Índia, principalmente colocar no doce de abóbora, no arroz doce, na canjica. Além do sabor, tem um cheiro gostoso, né? Pimenta do reino, a mamãe usa para fazer no tempero, né, das comidas, tá bom? Então vamos lá? Página 26. Encontrando novas rotas. Vamos ver como que os portugueses, né, eles encontraram novas rotas para sair de Lisboa, Portugal, para chegar até o continente, até as Índias, tá bom? Continente asiático. Vamos lá. Os navegadores portugueses foram bem-sucedidos em suas expedições marítimas na época das grandes navegações. Então, os portugueses se destacaram bastante na época das grandes navegações. Observe a seguir. Ele mostra algumas das rotas marítimas descobertas e percorridas por navegadores portugueses no século XV. Então, vocês vão observar bem esse mapa, tá? A professora vai falar, vocês vão acompanhar
com o dedinho para vocês entenderem direitinho, tá bom? Então vamos lá, ó. Presta atenção. Aqui em cima nós temos Lisboa, tá? Aqui em cima nós temos o quê? Lisboa, tá? Que é Portugal. A primeira rota que vocês têm é uma rota roxa, uma linha roxa. Então, olha lá, os portugueses saindo de Lisboa, vindo pelo Oceano Atlântico e chegando até Calicut, tá? Que é uma cidade, até então, que era na Índia, Calicut. Então, olha, eles vieram de Lisboa, sigam com o dedinho na linha roxa, e foram pelo Oceano Atlântico navegando até Calicut, tá? Existia um outro caminho, vamos lá para Lisboa. Logo à direita nós temos o Mar Mediterrâneo. Eles também fizeram este caminho, vieram por Mar Mediterrâneo. Só que o que aconteceu? Quando chegou aqui, olha, existiu terras e não mais mar. Então eles tinham que atravessar por terra para depois voltar para o oceano novamente. Então eram dois caminhos, esse pelo Oceano Atlântico e aqui em cima pelo Mar Mediterrâneo. Tudo bem? Tá? Perceberam direitinho aqui no mapa, né? A linha roxa fazendo o trajeto e aqui em cima pelo Mar Mediterrâneo. Então vamos lá, jogo rápido. Observe atentamente o mapa acima. Passe o seu dedo indicador pelo caminho Rota das Especiarias, fazendo o seguinte trajeto, saindo de Lisboa, passando pelo Mar Mediterrâneo e por terra, dirigindo-se até Calicut. É esse trajeto aqui em cima que a professora falou para vocês. Sai de Lisboa, vem pelo Mar Mediterrâneo, aí tem um caminho por terra até chegar a Calicut, tá? Depois, novamente, com o seu dedo indicador, acompanhe todo o caminho percorrido pela Rota de Vasco da Gama na cor roxa, tá? É aquele trajeto da linha roxa, todo feito pelo Oceano Atlântico, pelo mar. Então, vocês têm que passar o dedinho lá. Aí, vamos responder. Em seguida, responda. Quais são as diferenças entre a Rota de Vasco da Gama e o caminho das rotas das especiarias? Então, vamos lá. As chamadas rotas das especiarias passavam pelo Mar Mediterrâneo e depois transformavam-se em rotas terrestres, porque tinha um caminho por terra, necessárias para chegar até Calicut, na Índia. Esse era a rota das especiarias, pelo Mar Mediterrâneo. O caminho do Vasco da Gama era totalmente feito pelos oceanos. Ele saiu de Portugal, contornou toda a costa ocidental da África, passou pelo Cabo da Boa Esperança, alcançou o Oceano Índico e chegou a Calicut, que é a rota roxinha, ó, né? Ele saiu de Lisboa, né? Veio pelo oceano, veio pelo oceano, contornou toda a África, passou pelo Cabo da Boa Esperança, aqui embaixo, né? E depois ele alcançou o Oceano Índico, que aqui à direita, até chegar a Calicut. Então, é isso que vocês têm que escrever, tá? Primeiro, as rotas das especiarias, que ele passou pelo Mar Mediterrâneo, depois ele transformou essa rota em terrestre até chegar a Calicut. O de Vasco da Gama foi totalmente feito pelos mares, pelos oceanos. Saiu de Portugal, contornou a costa ocidental da África, passou pelo Cabo da Boa Esperança e alcançou Calicut, tá bom? É isso que vocês têm que responder aqui, tá? É o caminho, os dois caminhos. B. Por que para os portugueses era importante encontrar novas rotas marítimas para chegar às Índias? Por que era importante para os portugueses encontrar novas rotas marítimas? Mais fáceis de chegar, mais rápidas. Por quê? Porque naquele tempo, o controle das rotas para chegar nas especiarias estava sendo muito disputado por todos os povos. Então, Portugal, ele tinha que encontrar um caminho, era importante para Portugal encontrar um caminho, né? Para que ele continuasse participando
do comércio e lucrar com as especiarias da Índia, tá bom? Então, vão pensar e vão responder, tá? Navegações e navegantes. Vamos conhecer a trajetória dos navegadores citados no mapa da página anterior? O navegador português Bartolomeu Dias, foi um importante navegador português, foi o primeiro a navegar para o extremo sul do continente africano. Ele foi o primeiro, contornando o Cabo da Boa Esperança em 1488. Com isso, ele e a sua tripulação encontraram um caminho para chegar ao Oceano Índico, partindo do Oceano Atlântico. Ele parecia ser um bom caminho marítimo para chegar às Índias. Então, o Bartolomeu Dias, ele foi o primeiro navegador, ele foi o primeiro a navegar, tá? E ele encontrou o caminho, tá? Para chegar ao Oceano Índico, partindo do Oceano Atlântico. Vasco da Gama, outro navegador português, liderou uma viagem marítima de Lisboa, em Portugal, até Calicut, na Índia. Isso ocorreu em julho de 1497, um pouco depois. A viagem demorou cerca de 10 meses. Vamos ver como que foi essa viagem de Vasco da Gama. Depois de 1949, a frota de Vasco da Gama retornou a Portugal, carregando uma verdadeira fortuna em especiarias e artigos de luxo. Então, Vasco da Gama também foi um navegador importante para Portugal. Com os lucros conseguidos nessa viagem, foram enormes. O rei português montou uma nova frota com destino às Índias. Ele ficou muito empolgado, né? Porque tinham trazido muitas especiarias e Portugal ia lucrar muito com a venda de tudo isso. Essa expedição, realizada em 1500, logo depois da empolgação dele, foi comandada pelo navegador Pedro Álvares Cabral. Então, logo em seguida, veio o navegador Pedro Álvares Cabral, tá? O rei chamou e disse, olha, Pedro Álvares Cabral, você vai ter que ir novamente lá para as Índias para trazer mais especiarias. Segundo alguns historiadores, no caminho para as Índias, Cabral e sua frota teriam ancorado próximo ao Monte Pascoal, no atual estado da Bahia, no Brasil. Então, nesta viagem marítima de Pedro Álvares Cabral, de Lisboa para as Índias, né, para ir comprar mais especiarias, foi onde ele ancorou próximo ao Monte Pascoal, que hoje é o atual estado da Bahia, no Brasil. Aí a gente vai dar continuidade depois na próxima aula. Aqui vocês têm a estátua de Vasco da Gama em Sines, Portugal, tá? Do navegador. Estátua de Pedro Álvares Cabral em Belmonte, Portugal. E estátua de Bartolomeu Dias em Londres, Inglaterra, que foram um dos principais e dos primeiros navegadores de Portugal. Tá bom? Tudo bem? Então, essa é a nossa aula de história de hoje. Vocês vão responder as perguntas 1 e 2 da página 26. Leiam novamente. Observem o mapa de novo, como a professora explicou, com as rotas. Coloquem o dedinho, se localizem, tá? Nos lugares, no nome. E vocês vão responder as perguntinhas, tirar uma fotinho e encaminhar para a professora. Tá bom, pessoal? Um beijão, até a próxima aula. Se cuidem!